Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar estudando sobre luminotécnica e nós vamos começar a fazer um projeto de iluminação. Na verdade, nós vamos fazer um projeto simples, tá? Para resolver esse projeto, nós vamos aplicar o método dos lumens, né? Só que antes disso, eu quero ver com vocês aqui alguns detalhes a respeito de norma e dos assuntos que são relevantes na hora de execução do projeto. Bom, para poder elaborar um projeto, existe mais de uma técnica de cálculo, tá? Destaco aqui duas que são muito utilizadas, que é o método dos lumens e o método ponto a ponto, tá? Normalmente o método de lumens é mais utilizado quando a gente quer fazer um projeto de iluminação para um ambiente, tá? Para iluminar planos desse ambiente, planos de trabalho desse ambiente. O projeto ponto a ponto normalmente é utilizado quando a gente quer determinar a iluminação em alguns pontos específicos, mas na realidade, hoje em dia utiliza-se muitos programas para poder fazer o projeto de iluminação, tá? Destaquei alguns aqui, tem diversos outros, tá? Exemplo de dois programas livres, o Dialux e o Calculux, tá? E um programa proprietário, é um programa pago, esse AGI 32. Todos eles são excelentes programas e consegue para poder elaborar um bom projeto de iluminação. Entretanto, para utilizar qualquer um desses programas, é interessante que vocês conheçam um pouco da norma, tá? E, e consigam aplicar esses métodos simples para vocês poderem comparar os resultados obtidos no programa para saber se de repente você fez alguma opção indevida ou não. Bom, antes de iniciar a discussão sobre qualquer um dos métodos, é importante ressaltar aqui que nós tivemos uma mudança recente da norma de iluminação aqui no país. Até o ano de 2013, nós tínhamos a NBR 5413, e de 2013 em diante foi adotada pela NBR uma norma internacional, tá? A 8995, né, que é uma norma internacional para iluminação de ambientes internos, de ambientes de trabalho interno. E dali para frente, então, agora nós temos essa nova norma, tá? Mas na realidade muitas pessoas ainda usam a 5413. Inclusive, a, os próprios órgãos federais eles aconselhavam o uso da 5413 até o ano de 2017, porque ainda eram necessárias algumas alterações na norma regulamentadora 17, a NR 17, que trata da ergonomia, né? Lá nela está escrito, né, como que devem ser os ambientes de trabalho em termos de iluminação, né, além de todos os outros itens que compõem a ergonomia. E não era bem claro como que seria feita a conferência com a norma ISO, tá? E, e aí foi lançada essa cartilha em 2017, dizendo como que deve ser realizada a conferência, e então agora deve sim ser utilizada a ISO 8995, tá? Acredito que com o tempo aí curto, inclusive, as pessoas já devem se habituar mais a ela, né? E eu vou só apresentar aqui algumas diferenças de uma norma para outra. A primeira coisa que na 5413, quando você ia fazer um projeto de iluminação, você tinha que considerar a idade das pessoas que iam frequentar o ambiente, tá? Na norma ISO, isso não é mais importante. Na 5413, nós tínhamos também para as tarefas o grau de dificuldade e precisão da tarefa, e ele influenciava na eliminação daquela tarefa, né? Na norma ISO, a gente não tem mais essa diferença, porque na ISO a tabela ela é bem maior, porque você tem as atividades detalhadas individualmente. Então não tem uma atividade única com níveis de precisão diferentes. Já é detalhado todos esses níveis de diferença linha por linha. Na NBR 5413, nós tínhamos também a refletância por uma faixa, né, de até 30%, de 30% a 70% e de 70%. Né, mas na norma ISO, nós temos uma faixa padrão, que a gente vai ver lá na frente.
Além disso, foram acrescentados vários detalhes que não tinha na 5413, como, por exemplo, a importância da temperatura de cor, o índice de ofuscamento, a uniformidade da iluminação, a grade para poder realizar cálculo das lâmpadas, a chamada área de entorno imediato e também os fatores de manutenção das luminárias. Tá? Todos esses índices aqui, fatores, eles estão explicados na norma. Eu vou falar de algum deles aqui no nosso projeto, a gente não vai debater todos, tá? Demoraria muito tempo para a gente poder analisar cada um desses itens, mas a gente vai trabalhar aqui com os principais itens, os que são levados em consideração nos projetos mais simples. Vamos ver aqui algumas definições antes de a gente iniciar o projeto. São definições que estão na norma e são importantes nós conhecermos. A primeira delas é a chamada área de tarefa, que é definida na norma como uma área parcial em um local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada e é realizada. Tá? O chamado entorno imediato, que é uma zona que tem no mínimo meio metro de largura ao redor da tarefa, dentro do campo de visão. A chamada iluminância mantida, que é o valor da qual não convém que a iluminância média da superfície especificada seja reduzida. É o mínimo que a gente tem que ter na superfície, né? Falando em termos mais simples de entender. E o plano de trabalho, que é a superfície na qual a gente quer iluminar. Tá? Definida como o plano no qual o trabalho é habitualmente realizado. Na sala de aula, por exemplo, o plano de trabalho é a mesa, onde a gente está escrevendo. Né? Numa oficina é a bancada de trabalho, e assim por diante. Bom, um projeto de iluminação, ele tem que garantir, além de conforto visual, ele tem que garantir que as tarefas que vão ser realizadas ali, elas sejam realizadas de forma rápida e precisa, né, mesmo sob circunstâncias difíceis e durante longos períodos, ou seja, ela tem que garantir que a pessoa não vai ficar com a vista cansada por ter, por exemplo, pontos com iluminação muito distinta. Né? Exemplo, a bancada de trabalho está sendo iluminada com 500 lux, e um ponto logo ao lado da bancada de trabalho está sendo iluminado com 100 lux. Essa diferença grande de iluminação faz com que o seu olho se adapte a cada momento que você olha para o lado, né? E isso vai fazer com que a pessoa se sinta cansada muito rapidamente. Então são fatos como esse que também são muito importantes durante o projeto. Bom, e vão existir parâmetros, né, que a gente tem que analisar, avaliar e escolher, que vão fazer parte do nosso projeto. O primeiro dele é escolher exatamente a iluminação, iluminância, de acordo com a norma. A gente vai ver a tabela aqui, com um pedacinho, né? Na verdade a tabela é enorme. Eu vou colocar depois no AVA para vocês poderem, quando forem fazer o trabalho, para vocês poderem pesquisar nela. A gente tem que fazer sempre uma distribuição adequada da luminância. Tá? Quando a gente estiver fazendo o projeto, eu vou falar com detalhe para vocês como é que a gente faz essa distribuição. Limitar o ofuscamento para a pessoa não ter olhar para quando ela olhar para frente, por exemplo, ela não pode ter um excesso de luz entrando nos olhos. Analisar o tempo de manutenção e se tem alguma luz natural que está entrando naquele ambiente ou não. Tá? Que isso vai influenciar na quantidade, no fluxo luminoso total que a gente tem que considerar para aquele ambiente. Bom, é importante a gente ter em mente também, quando a gente faz um projeto de iluminação, as cores de parede, piso e teto, elas são fundamentais na hora de determinar o fluxo de iluminação no local. Paredes, pisos e tetos mais claros vão refletir mais a luz, né? Quanto mais próximo do branco, elas vão refletir mais a luz,
e vão favorecer a iluminação do ambiente. Quanto mais escuro, ah, mais luz vai ser absorvida por eles, né, e pior fica a nossa iluminação. Ou, né, serão necessárias mais lâmpadas para poder realizar a iluminação do ambiente. Então aqui são os valores definidos por norma, que o teto pode variar a, desse índice de reflexão ou refração de 0,6 a 0,9, refração não reflexão de 0,6 a 0,9, as paredes 0,3 a 0,8, os planos de trabalho de 0,2 a 0,6 e o piso de 0,1 a 0,5. Lembrando que o ambiente do plano de trabalho não é interessante que ele seja muito reflexivo, porque pode causar ofuscamento nas pessoas que estão trabalhando olhando para ele. Aqui do lado tem um exemplo, né? Coloquei outros aqui para frente também, mas baseado na superfície escura, média, clara ou branca, qual que é a reflexão que a gente vai considerar, 10, 30, 50 ou 70%. Ainda alguns fabricantes eles trazem as tabelas com números, vai estar lá, por exemplo, na tabela, essa coluna é o 731. A coluna 731 significa que o teto tem reflexão de 70%, as paredes de 30% e o piso de 10%. Aqui um outro tipo de tabela, tá? Também para reflexão, mas aqui já mais relacionado com os materiais. Então a gente tem aqui tijolo, cimento, madeira, qual que é a reflexão ou uma possível reflexão para esse tipo de material. E também aqui relacionado às cores, né? Se você pintou a parede com uma dessas cores aqui, ou teto ou piso, né? Você pode adequar a sua reflexão para aquela cor que você utilizou. Bom, um outro fator determinado pela norma é que a uniformidade da iluminância na tarefa, tá, não pode ser menor do que 0,7, ou seja, tem que estar bem uniforme, né? Da tarefa com entorno imediato não pode ser inferior a 0,5, tá? E lá na norma também tem essa tabelinha aqui, né, que diz que, por exemplo, se eu tenho na tarefa o valor de 750 lux de luminância, no entorno imediato eu tenho que ter pelo menos 500 lux. Se eu tenho 500 lux na minha tarefa, no entorno imediato, tem que ter pelo menos 300 lux. Ou seja, aquilo que eu estava comentando agora há pouco, eu não posso ter uma variação muito grande de luminância do plano de trabalho para o redor, né, para o entorno imediato da onde o trabalhador está trabalhando, para poder proteger, né, a pessoa de ter vista cansada, por exemplo, por conta das adequações que o olho vai fazer. Bom, o método de lumens, ele finalmente, né, ele é baseado na determinação do fluxo luminoso total. Tá? A ideia é bem simples. A gente calcula o fluxo luminoso total que a gente precisa para iluminar o plano de trabalho e depois calcula o número de luminárias que a gente precisa para poder emitir esse fluxo total. O fluxo total ele é calculado baseado na área do recinto, no nível de luminância mantido, que a gente vai pegar na tabela, que é de acordo com a tarefa que a gente está executando, do fator de utilização, que a gente pega na tabela do fabricante, né, pela lâmpada que a gente vai escolher e pelas reflectâncias de teto, parede e piso, pelo chamado fator de depreciação ou fator de manutenção, né, que a gente vai consultar na tabela, mas o fabricante também informa, dependendo do tipo de lâmpada que ele está vendendo. E o cálculo da quantidade de luminárias ele é bem simples, é só o fluxo total dividido pelo fluxo de uma luminária. Lembrando que a gente pode ter uma luminária com uma lâmpada e uma luminária com 4 lâmpadas, por exemplo, no caso de luminárias fluorescentes. Então esse fluxo aqui é da luminária, tá? E não da lâmpada. Sempre prestar atenção para não errar isso.
Bom, essa é a tabela que eu estava comentando, tá? Fornecida pela ISO 8995, a tabela de luminância mantida, né? Então ela traz aqui na primeira coluna os tipos de ambiente. Da norma, essa tabela ocupa umas 6 ou 7 folhas, então é uma tabela bem grande, está bem destrinchada os tipos de ambiente, tarefa, atividade. A primeira coluna, o item que é mais importante para esse método, que é a iluminância mantida, né? Então, eu sei que, por exemplo, aqui numa sala de espera, né, de áreas gerais da edificação, eu tenho que ter uma iluminância mínima de 200 lux, ok? Além disso, ele fala, a gente não vai prestar muita atenção para esse item aqui, até mesmo porque os fabricantes aqui no Brasil não têm o hábito de divulgar a tabela de ofuscamento para a gente poder fazer a comparação, né? Só vou deixar aqui registrado que é sempre importante você pesquisar se você encontra essa tabela do fabricante para você poder ver qual que é a limitação de ofuscamento. E o RA, que a gente chama de IRC, o índice de reprodução de cores, né? Por exemplo, numa sala de espera, o índice de reprodução de cores tem que ser no mínimo de 80. Então a gente sabe, né, que não daria para utilizar aqui uma lâmpada de vapor de sódio, por exemplo, que tem um índice muito baixo, lá na casa de 20, 30. Bom, então essa é da onde vai sair o nosso valor de referência, ou seja, a iluminância que a gente vai querer manter no plano de trabalho. Bom, após determinar qual que é a iluminância mantida, que a gente tem que manter no plano de trabalho, nós vamos escolher então a luminária e a lâmpada, tá? E aí vão ter alguns fatores que influenciam. Por exemplo, o objetivo da instalação, se ela é comercial, industrial, se é uma instalação domiciliar. Isso vai influenciar no modelo, por exemplo, da luminária que a gente vai utilizar. Se ela tem que ser uma luminária fechada, se pode ser aberta, se vai ter muita poeira ou não. O fator econômico, ele é importante. A gente tem luminárias que vão custar R$ 40, luminárias que vão custar 400, 4 mil reais, né? Então, tudo vai depender do que você quer. Se tem, por exemplo, alguma razão de decoração, normalmente elas são mais caras, são mais bonitas, né? Mais refinadas em termos de acabamento. Pensando em setor industrial e comercial, a facilidade de manutenção vai influenciar muito, tá? Porque normalmente nesses ambientes o tempo de manutenção ele é curto, ou as manutenções acarretam em paradas de produção, por exemplo. Então, quanto mais rápido é a manutenção, menor é o prejuízo, né? Menos se perde com o processo parado. E, basicamente, para fazer essa escolha, né, não existe uma mágica, é trabalhoso, tá? Porque ela se baseia na consulta de fabricantes. Então, tem diversos fabricantes, coloquei alguns aqui, Philips, Lausan, Lumicenter. A Philips e a Lumicenter tem catálogos bem legais, tá? Para pesquisar, tanto luminária quanto lâmpadas. A gente tem que lembrar do ofuscamento, que eu acabei de falar, né? E o IRC, que também é super importante agora para a nossa nova norma. Após fazer essas escolhas, o primeiro cálculo que nós vamos fazer é o chamado índice do local, tá? Que é esse fator K. Tá? Ele relaciona comprimento, largura e altura. Né? Essa altura aqui é uma altura chamada altura de montagem, que é a distância do plano de trabalho até a luminária, tá? Com o tipo de iluminação, se é direta, semidireta, indireta, tá? Então tá aqui, né? A nossa conta é bem simples, tá? É uma comprimento vezes largura dividido pela altura de montagem, que multiplica a soma de comprimento vezes largura. Esse vai dar o nosso fator K. Ele vai ser importante para a gente poder procurar nas tabelas do fabricante o fator de utilização. Bom, tá aqui então, olha. O próximo passo é exatamente a determinação do coeficiente de utilização. E aqui está uma tabela do fabricante, né? Essa daqui
do fabricante Lumicenter, né? E ela correlaciona exatamente a, as reflexões de teto, parede e chão, tá? O que ele chama aqui de RCR, esse daqui é o nosso K, que eu acabei de mostrar no slide anterior. E a gente procura aqui o fator de utilização. Por exemplo, se eu tenho o teto de 30%, parede de 20, de 30 e chão de 20, eu vou procurar nessa coluna aqui. Se o meu fator K ele vale 5, por exemplo, eu vou olhar para essa linha aqui. Ou seja, qual que é o fator de utilização? U, ele vale, nesse caso aqui, 0,51. Porque está em porcentagem aqui. É esse valor que eu vou considerar nas minhas contas lá. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, vocês vão poder visualizar melhor isso. Bom, o último fator para a gente determinar o fluxo total é o fator de manutenção, de referência. Para determinar, a gente vai lá na norma, ou do próprio fabricante, quando ele informa, né, o fator de manutenção e pesquisa. Qual que é o fator de manutenção na norma para lâmpada fluorescente, por exemplo, que é o exemplo que a gente vai fazer hoje. Ele determina aqui, baseado no tipo de ambiente e nos períodos de manutenção, qual que é o fator. Por exemplo, eu devo considerar o fator de 0,67, tá? Se no meu ambiente tem uma carga de poluição normal do ambiente, um ciclo de manutenção de 3 anos, com 2.000 horas-ano de vida até a queima, com substituição da lâmpada a cada 12.000 horas, substituição individual, né? Ou seja, troco só uma lâmpada, e eu estou utilizando luminária que é direta, ou aquelas que são direta e indireta, com uma pequena tendência de coleta de poeira. E assim tem os outros exemplos aqui, você deve ler, né, e ver onde a sua tarefa se adequa melhor aqui para escolher o fator de manutenção. Lembrando que quanto mais sujo, tá, tiver o seu ambiente, né, ou quanto mais para baixo, eu vou na tabela, quer dizer que o meu ambiente está mais sujo, e quanto mais sujo, menor é o fator, tá? Lembrando, esse é um fator que vai no denominador da equação, então quanto menor é esse fator, maior vai ser o fluxo total que a gente vai obter. Bom, a finalização do projeto, né, após você calcular o fluxo total que você precisa, o número de luminárias, a gente deve conferir se o espaçamento entre as luminárias está adequado, e a verificação a gente vai fazer de uma forma bem simples, de acordo com o tipo de luminária, se está fazendo iluminação direta, semidireta, geral difusa, semi-direta e indireta, a gente vai verificar se o espaçamento que nós deixamos entre elas estão adequado. E aí, por exemplo, na luminária direta, ou semidireta, né, a gente vai olhar se a distância entre as luminárias ela está menor do que 0,9 vezes a altura da luminária até o piso. Se isso for verdade, quer dizer que o nosso projeto está ok. Bom, a distribuição, a gente vai procurar manter as proporções, né? Por exemplo, se eu tenho um ambiente que tem 4 metros de comprimento por 2 de largura, eu vou procurar distribuir as minhas luminárias de maneira que a quantidade de luminárias que eu tenha nesse sentido aqui, é dividido por a quantidade de luminárias que eu tenho nesse sentido, seja, por exemplo, 2, que é a razão que nós temos de 4 sobre 2. Né? Então, por exemplo, se eu colocar 8 luminárias aqui e 4 aqui, eu mantenho a razão, 4 sobre 2 dá 2 e 8 sobre 4 dá 2. Né? Então, a gente vai sempre procurar manter essa razão de proporção. Seria o equivalente a você entrar num ambiente e não ver, né, as lâmpadas muito afastadas num sentido e pouco afastadas no outro sentido. Isso daí, fazer, né, essa escolha que nós estamos fazendo é para tentar deixar a iluminação o mais uniforme possível. Tá? E aí, o distanciamento entre elas,
A gente faz de uma forma bem simples, a gente considera que da luminária à parede tem que ter metade da distância entre duas luminárias, né? Então, nesse exemplo aqui que a gente tem três colunas de duas luminárias, né? Ou duas fileiras de três luminárias, basta a gente pegar esse comprimento total aqui, né? Vamos supor que ele seja y, né? Para determinar o d ali, né? Y, opa, o d vai ser igual ao y sobre 2. Né? E aí a gente teria aqui, por exemplo, se a gente tem 2 metros de distância, o nosso d seria 1 aqui e d sobre 2 aqui, né? Que daria meio metro para cá e meio metro para cá. Tá? A mesma lógica faz no eixo x, né? Então não tem dificuldade, é uma divisão bem simples aí para você poder conseguir fazer essa distribuição. Bom, vamos resolver agora um exemplo para a gente praticar, tá? Eu quero iluminar uma oficina que tem 10,50 m por... O pessoal saiu errado aqui a digitação, tá? Por 21 metros. E ela tem um pé direito de 4,60 m, ou seja, do piso até o telhado, o forro, né, o teto dela, são 4,60 m. A oficina ela destina-se à inspeção de equipamentos de medição, né? O nome está dessa forma aqui porque é exatamente como nós vamos encontrá-lo lá na norma, né? Coloquei para ser mais fácil. A operação ela é realizada em mesas de 1 metro, ou seja, o meu plano de trabalho está a 1 metro do chão. Eu quero utilizar lâmpadas fluorescentes, né, em luminárias industriais. Eu não vou fazer essa consideração aqui, tá? Eu vou considerar duas luminárias de 36 watts, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é determinar a iluminância mantida, né? Então, olhando lá na norma, na parte da linha que fala de quando eu tenho uma montagem de equipamentos de medição, que é exatamente o que nós queremos fazer, nós precisamos de ter nosso EM, né, iluminância mantida de 1000. Né? Então já está aqui feita a escolha, né, que é baseado no tipo de ambiente e na tarefa. Bom, aqui está a minha escolha, tá? Eu mudei o enunciado lá do livro, porque eu vou colocar para vocês tabelas mais novas dos fabricantes e não tinha mais aquela luminária, né? Aí por isso que nós vamos utilizar essa daqui, ó, uma luminária de duas lâmpadas de 36 watts. O modelo é esse daqui, né, o TMS 600, mais RA, mais no final aqui duas lâmpadas de 36 watts, tá? Eu vou deixar os catálogos também lá no AVA, aqui no AVA, para vocês poderem conferir. É esse modelo de luminária aqui. Tá? Como é um ambiente de oficina, eu optei por utilizar uma luminária industrial. O terceiro passo vai ser calcular o índice do local, que é a equaçãozinha do K. Né? Coloquei aqui então comprimento e largura. O meu HM aqui é 2,8, porque eu pego a altura total, que é 4,6, subtraio 1 metro, que é a distância do piso até o plano de trabalho, e subtraio, que eu estou considerando aqui, 80 centímetros, que é a altura que eu vou pendurar a minha luminária do teto. Isso daqui vai dar os 2,8 que eu estou considerando ali. Professor, por que você vai pendurar a luminária? Você não coloca ela no teto? Pessoal, quanto mais distante a luminária fica do local de trabalho, maior vai ser a quantidade de luminárias que eu vou precisar para poder provocar o iluminamento mantido ali no plano de trabalho. Esse ambiente que eu escolhi aqui, que o exemplo escolheu, né, ele precisa de um valor muito alto. Esse valor 1000 aí, vocês vão perceber olhando na tabela que ele é um dos maiores valores, um dos maiores valores que tem lá. Tá? Então eu só coloquei ele aí no pendurado, né, luminária pendurada, para poder ficar mais fácil em termos de quantidade de luminárias. Senão, com essa quantidade que a gente está supondo aí utilizar, não daria certo. Com esse tipo de luminária não daria certo, daria uma quantidade muito grande de luminárias.
Na quarta etapa, a gente vai olhar para a refletância, né? Aí aqui eu não falei no enunciado, né? Mas estou supondo que eu tenho um teto branco, uma parede clara, um piso escuro. Essa suposição você não pode fazer isso do nada, né? Você tem que conhecer o local, tudo bem? Se você foi contratado para fazer um projeto, você tem que procurar o arquiteto, por exemplo, para poder saber essas cores, ou o próprio dono do local, ou melhor ainda seria, né, visitar o local, se já for um local pronto, né? Normalmente você vai ter só o projeto de acesso. E aí está determinado então, teto branco, parede clara e piso escuro, então 7, 5 e 1, tá? Determinado baseado nessa tabelinha aqui, né? Então, branco 7, 0,7, né? 70%, parede clara 50% e piso escuro 10%. O quinto passo vai ser então determinar o coeficiente de utilização, né? Então só fiz o rascunho aqui de tudo que nós calculamos até agora, tá? O fator K, eu anotei errado aqui, né? Ele na verdade é 2,5, tá? Então 2,5, né, das contas que nós fizemos lá. E aí para procurar o nosso U aqui é fácil. Então olha, o teto, que é o primeiro aqui, ele vale 70, então tá aqui o 70. A parede 50 e o piso 10. Tá? Então vou separar aqui a coluna onde eu vou procurar. Agora eu vou procurar a linha pelo fator K, que é 2,5. Então tá aqui. O fator U, fator de utilização, 0,64. Professor, e se eu encontrar, por exemplo, 2,2 aqui no meu K? Né? O meu K é igual a 2,2. Ele está entre esses dois valores. Aí vocês fazem uma interpolação. Né? Por exemplo, eu conheço quanto que vale o U para o K igual a 2, o U para o K igual a 2,5, eu acho o valor. Né? Por exemplo, né? Em 2 menos 2,5 dividido, quanto que ele vale em 2? 0,61. Quanto que ele vale em 2,5? 0,64. Vai ser igual a 2 menos 2,2, que é o que eu quero encontrar, dividido por 0,6, que é o que vale em 2, menos o U. Né? Então essa continha aqui vai dar uma interpolaçãozinha simples ali, quanto que é o meu fator de utilização para o 2,2, por exemplo. Tá? Fazendo isso daqui, eu estou falando que as diferenças aqui elas se aproximam de uma reta. Tá? Não é verdade, mas é uma forma da gente aproximar os valores que não estão na tabela. Aí nós vamos para o fator de depreciação. Tá? Pelo o meu tipo de atividade, estou considerando o fator de 0,67, né? Uma carga de poluição normal do ambiente. Né? Não chega a ser um local muito limpo, né? Mas é um local, né, de poluição normal, até poeira dos equipamentos que eu vou estar calibrando. Né? E aí então eu chego ao fator de 0,67. Jogando agora tudo na equação do fluxo, tá? A largura, comprimento, o iluminamento mínimo que eu tenho que garantir, o fator de utilização e o fator de manutenção ou depreciação, a gente encontra um fluxo total de 514.226 lumens. Tá? Ou seja, esse tem que ser o fluxo que eu tenho que ter no meu ambiente para garantir esse iluminamento mínimo. Para poder determinar a quantidade de luminárias, o que eu fiz? Bom, eu fui agora num outro catálogo, né? Antes eu tinha procurado no catálogo de luminárias, tá? Agora eu vou no catálogo de lâmpadas, né? Como eu estou utilizando uma luminária da Philips, eu optei por utilizar uma lâmpada também da Philips, poderia utilizar outra, tá? E aí no catálogo de lâmpadas da Philips eu peguei a lâmpada de 36 watts, tá? Aquela luminária ela permitia lâmpadas de 32 ou 36 watts, então com essa lâmpada aqui, né, fui lá e pesquisei, vi que o IRC dela é 95 e o fluxo luminoso é de
2.250. Lá na tabela do início, estava escrito que o IRC ele tinha que ser maior que 80. Tá? Como esse daqui é 95, ok. Tá? O IRC está ok. Agora, o que eu faço é, cada luminária vão ter duas lâmpadas dessas, ou seja, o fluxo na luminária vai ser 2 vezes 2.250. De maneira que, se eu pegar o fluxo total e dividir pelo fluxo de uma luminária, eu chego a um total de 114,27 luminárias. Né? Não dá para usar 114,27, né? Não posso usar 114 porque eu estaria causando, né, um iluminamento mínimo menor do que o que eu quero. Eu tenho que pegar um valor acima. Eu optei por utilizar 8 linhas de 15 luminárias. Professor, é muita luminária. O nosso ambiente é muito grande, tá? Que é 20 por 10 metros praticamente, e com detalhe de que é uma tarefa que precisa de muita luz. Então, não está errado não. As nossas contas foram essas mesmo. Se eu tivesse nesse modelo aqui de luminária, uma luminária com 4 lâmpadas, aí ficaria melhor em termos de número de luminárias. Tá? Mas o que eu fiz aqui foi optar por construir 8 linhas de 15 luminárias, que dão um total de 120, ou seja, atende a esse mínimo aqui. E eu escolhi de propósito esses valores pelo seguinte: escolhendo as 8 linhas de 15 luminárias, quando eu faço aquelas divisões que eu mostrei ali atrás para vocês, eu encontro que a distância entre as luminárias na direção X aqui é de 1,40 m e na direção Y de 1,31. Né? Como eu tenho 21 metros aqui por 10,5, tá? Isso dá o fator de proporção aqui de 2, né? Se eu pegar 1,40 m e dividir por 1,31 m, né, eu vou chegar próximo desse valor de proporção. Né? Então foi esse o critério que eu utilizei para poder dividir, né, em 8 linhas de 15 luminárias. Para saber se o que eu fiz ele pode ser, se ele é aceitável ou não, né, eu fui lá naquela tabelinha, tá? Estou considerando aqui a minha iluminação, que a distância máxima que eu posso ter entre duas luminárias é de 0,9 vezes a altura do piso até a luminária. Tá? Nesse caso vale 3,6, né? Lembrando 1 metro com mais 2,6 dá os 3,6 aqui, vezes 0,9, 3,24. Como a distância maior aqui minha foi 1,4, também está ok. Né? Então esse daqui seria, é claro, desenhado no AutoCAD, né? Bonitinho, o meu projeto de iluminação para esse ambiente. Tá desproporcional aqui, né? Por isso que parece que está muito mais longe no sentido do que no outro, né? Mas desenhando ele numa escala correta, vocês vão observar que a distribuição ficou bem feita. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, manda lá no fórum. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.